Porque eu tenho certeza que você sabe que para ter dinheiro é a regra do dinheiro. Ou faz mais ou gasta menos. Só que se você não tá conseguindo sair de onde você tá, é porque você tá indo pelo jogo do dinheiro. O jogo do dinheiro, você vai sempre ficar como se fosse na corrida dos ratos e ficar no mesmo lugar, tá? Por que 80% das pessoas, quase 80% das famílias brasileiras estão endividadas? Porque as pessoas estão esperando, né, o resultado através só do dinheiro, só do número. Se fosse, né, a gente tem aí no mercado hoje muitos players na educação financeira, né, existem canais no YouTube que pegam na sua mão e falam, olha, vem cá, você vai fazer isso. 3 coisas que é a pirâmide que eu utilizo como base de finanças comportamentais. Você precisa de, primeiro de tudo, você precisa de ter desejo de mudar a sua situação. Porque muitas pessoas não mudam a sua situação financeira porque acomodaram, tá? O que eu tô falando de acomodar? Dá pra pagar as contas, dá pra sair de vez em quando, dá pra poder comprar uma roupa e tal. Não tá faltando, né? Por mais que pegue empréstimo, por mais que utilize o cartão de crédito, por mais que dependa de terceiros, tá ok. Então, se você não tiver desejo de mudar a sua realidade, essa minha pirâmide, que é o que eu utilizo dentro do meu método, não vai funcionar para você. O que tem dentro dessa pirâmide? Os 3 pilares são autoconhecimento, a sua habilidade financeira e metanoia. A metanoia tem esse nome de metanoia, mas é mudança de mente. Porque olha só, se você pega uma pessoa que ela não tá tendo resultado financeiro e coloca no lugar de várias pessoas que não têm resultado financeiro, ela vai continuar no mesmo lugar. Então, ela não consegue mudar a mente. O que significa metanoia? Mudança de mente. Então, dentro do meu método, são esses 3 pilares que a gente trabalha. Claro que eu não consigo esmiuçar tudo pra te passar, mas no final dessa aula eu vou te passar um passo a passo. Olha só, se a gente não acessa o autoconhecimento, a gente simplesmente vai continuar no mesmo lugar. Porque não tem como eu chegar num lugar, num destino, no meu resultado financeiro, se eu não tenho um mapa de quem sou eu. Você não tem um mapa de... Eu vou chegar num lugar errado. E pra você chegar em algum lugar que você deseja, você tem que ter um mapa. E esse mapa é quem é você. Quais são os seus valores. Como você funciona. O que você gosta, o que você não gosta. Qual ambiente você produz mais. Tem pessoas, por exemplo, que produzem e gostam muito de estar com pessoas. Tem pessoas que precisam de silêncio. Tem pessoas que precisam de desafio. A Lorena, por exemplo, como tem um temperamento que é fogo, ela precisa de desafio. Ela precisa de ser ativada de outra forma, de atualizar a cabeça dela. Então, a gente tem que entender como a gente funciona. Então, essa pirâmide, esses 3 pilares de autoconhecimento, metanoia e as habilidades financeiras, eu vou passar um pouquinho sobre cada um. Então, primeiro, o que vocês buscam na internet? Habilidade financeira. Dri, como que eu... Gente, o que eu recebo, Dri, como que eu invisto? Tô com 100 reais, como que eu invisto? A pessoa acredita que o resultado vai vir daquilo dali. Só que o nosso sucesso, ele depende da nossa capacidade pessoal, não é de uma habilidade externa existente. Porque se você quer investir, você pega o seu dinheiro, coloca na corretora, né? Uma corretora que é séria, ela tem um registro bonitinho, coloca lá 10 reais, você já consegue investir. Então, aqui eu já quebro várias crenças. Precisa de muito dinheiro para investir? Não. Você precisa de muito tempo para investir? Não. Você precisa de habilidades magníficas? Não. Você precisa de habilidades, de planilhas maravilhosas com várias fórmulas? Não. Inclusive, lá na bio você consegue entrar no canal do Telegram, tem a planilha que eu utilizo. Primeira tarefa que eu vou passar para vocês hoje, que eu falei que ia passar 3 tarefas. Coloque lá na planilha quanto você custa. Quanto você custa mensalmente? Talvez você não sabe, mesmo porque você fica dependendo do cartão de crédito como extensão. Você pega o cartão de crédito. Aliás, você recebe seu salário, você paga suas contas, o dinheiro acaba, você utiliza o cartão como extensão. Só que se você fica nesse ciclo, você não sabe quanto você custa. Então, a primeira tarefa é você, quando acabar essa aula, você vai lá na bio, entra no grupo do Telegram, pega a planilha. A planilha fui eu que fiz. Eu não tenho habilidades sensacionais com fórmula, porque eu já baixei, eu já fiz muitas mentorias com os grandes players que você conhece. Eu já fiz. A parte financeira toda eu já aprendi. Só que aí eu pegava aquela planilha toda maravilhosa, cheia de fórmula. Quando eu editava lá o valor ou o nome de alguma coisa, eu desconfigurava a planilha toda. Aquilo me irritava muito. Muito mesmo. Até que eu falei, não, eu vou fazer. Então é a planilha que vocês utilizam. Porque aí vocês sabem quanto vocês custam, não tem muita fórmula complexa. Vocês, olha, eu custo pra sobreviver tanto por mês. Realmente não tá dando. Sabe quando é? A pessoa às vezes vê, poxa, eu recebo tanto e por mês eu custo X. Então não tá batendo. Se não bate, não tem habilidade financeira que você vai conseguir sair do lugar, meu querido. Você precisa de fazer mais dinheiro ou cortar gastos. Aí você vai ficar nesse ciclo de, ah não, vou pegar um empréstimo, ah não, eu vou usar o cartão, ah não, eu vou pegar emprestado aqui com alguém que eu pago semana que vem. Se você fica nesse ciclo, você tá na situação que eu chamo de anestesiamento. O que é o anestesiamento? E o contrário disso é o desejo de mudança financeira. O anestesiamento é aquela pessoa que ela tá conseguindo viver, ela consegue sair no final de semana, fazer um churrasco no final
final de semana, ela consegue comprar uma roupa, um sapato ali pro filho, só que ela não consegue sair daquilo dali, ela não consegue programar uma viagem, ela não consegue fazer uma poupança pra aposentadoria, ela não consegue fazer uma cirurgia estética, ela não consegue arrumar o cabelo com aquela frequência, ela não consegue se vestir do jeito que ela gostaria, né? O celular queima, ela vai ter que parcelar, porque ela não tem uma reserva, o carro quebra, né? Igual esses dias teve alguém que perguntou na caixinha e eu até pedi pra você me ajudasse a achar uma solução pra essa pessoa. Ela teve um imprevisto e ela sabia que ia ficar no negativo R$3.000. O jogo do dinheiro não tem conversa. Você precisa saber primeiro quanto você custa. Então a primeira tarefa de hoje, saber quanto você custa mensalmente. A planilha tá lá no grupo Telegram. Ela é muito simples de preencher. Pra você realmente, nossa, eu gasto isso por mês e recebo isso. A matemática não tá fechando. Então realmente não vou conseguir sair dessa merda aqui. Então o que eu tenho que fazer? Cortar alguns gastos, que aí na planilha você já consegue ver. Ou você muda de rota para poder fazer mais dinheiro. O jogo do dinheiro é só esse, gastar menos e fazer mais. Então, qual que é a outra parte que eu defendo que a gente precisa de ter autoconhecimento? Se você, por exemplo, trabalha em algum lugar que não está de acordo com seus valores pessoais, com seu perfil comportamental, com o funcionamento do seu temperamento, você vai ser uma pessoa altamente estressada. Então, quando a gente chega nesse nível de não estar alinhado quem a gente é com o nosso perfil profissional, a gente tem olha só, a maior parte da nossa vida a gente passa no trabalho. Se não está alinhado com quem você é, você vai adquirir as doenças neurológicas, né? Aí você vai ter crise de ansiedade, você vai ter depressão, você vai ter umas questões de ânsia de vômito, uma dor de cabeça crônica, né? Então, o que você tem que entender? Como você funciona. Então, você tem que aprender a se ler, tá bom? Então, o autoconhecimento que eu trabalho dentro do meu método e o que eu tô querendo falar com você é que não é pra você ser uma pessoa zen, não. Eu vou pro meu interior, eu sei que não, é pra você deixar os seus dias mais fáceis, pra você saber lidar com os seus filhos, com as pessoas, seu namorado, seu esposo, de uma forma melhor. Porque quando você entende o seu funcionamento interno, você entende que a frequência do mundo é diferente da sua, entende? Igual, por exemplo, eu sou colérica. O pensamento de quem tem um temperamento colérico, que representa o fogo, essa aceleração, às vezes eu até me embanando pra poder falar, porque a minha cabeça, ela funciona muito rápido. Você quer me tirar a paz e me deixar num lugar muito barulhento, porque minha cabeça já está agitada o tempo todo, e eu tô tentando ler tudo o tempo todo, né? Eu tô tentando decifrar tudo que tá acontecendo, é do meu temperamento. E se eu tô num lugar muito barulhento, eu fico muito estressada. Então, quando vai ver, eu já estou dando patada em alguém, eu já tô com vontade de chorar, tô querendo ir embora. Ou seja, eu já sei como que eu funciono. Tem pessoas, por exemplo, o fleumático, que representa a água, pode estar no meio do barulho, pode tudo acontecer, que ele vai estar tudo bem. Então, dentro das finanças, eu falo muito, já tem até aqui, depois vocês olham, tem um videozinho com resumo de cada temperamento e as suas finanças. Se a pessoa quer ir contra aquilo que ela é como se você estivesse indo para uma jornada que você quisesse chegar em algum lugar e seu mapa estava errado. Você não vai chegar onde você quer. E esse mapa para você chegar onde você quer é o autoconhecimento. Então eu, por exemplo, não adianta eu querer ficar num lugar muito barulhento e querer funcionar. Por exemplo, esse dia no sítio, né? Pra quem não sabe, todo final de semana eu gosto de estar no sítio, porque eu gosto do silêncio da natureza, né? Eu produzo muito no silêncio, é do meu temperamento. Só que a gente acabou recebendo visita. Então, não adiantava eu tentar trabalhar no meio do barulho, eu não ia conseguir. Eu ia xingar as pessoas, eu ia ficar emborrada, eu tava desalinhado com o ambiente. Então, eu consigo me ler. Não, agora então eu não vou trabalhar e tá tudo bem, eu vou fazer outra atividade. Então, nas dívidas é a mesma coisa. Você vai pegar essa planilha lá, que é a primeira tarefa que eu tô te dando. Descubra quanto você custa por mês. Você olhar pra você, nossa, eu tô gastando tanto com isso e não sabia. Gente, dinheiro não tem mágica. O que a gente fica buscando é a mágica. E quando a gente não tem o resultado que a gente quer, a gente usa o cartão, a gente pega dinheiro emprestado, a gente faz empréstimo. Só que isso é só você se anestesiar. Então você acaba não tendo a paz que você gostaria, tá? Então, não tem como chegar onde você quer com o mapa errado. E o mapa certo é o seu autoconhecimento. Dri, o que eu preciso de saber dentro do meu autoconhecimento? Primeiro, você precisa saber seus valores pessoais. Igual eu tenho o valor da estabilidade muito forte. Eu tenho minha amiga muito próxima que ela tem o valor, a liberdade muito forte, né? A Lorena, minha mentorada que acabou de falar aí também, a Lorena me mandou uma foto esses dias pulando, né, de paraquedas. Então ela tem esse valor, ou seja, ela tá alimentando quem ela é. Eu já tenho um valor mais da estabilidade, eu preciso ter controle, né? O meu temperamento é o mesmo da Lorena, só que temos valores pessoais diferentes. Então eu tenho uma outra amiga que ela é melancólica, então ela retrai pra absorver tudo aquilo dali, só que aí ela vai pra tristeza. Então ela vai pra tristeza,
absorve aquela, com muita gida, tá tudo empempinado. Aí ela se retrai, tristeza, pra poder resolver. O colérico, ele precisa de ativar a raiva. E cada um é de uma forma. Qual valor você tem? Ah, Adri, o meu valor pessoal, eu gosto muito de amizade. Pra mim é inegociável. Vamos supor que você é uma sanguínea, gosta ali de estar com pessoas, você descansa com pessoas. Então eu não posso, por exemplo, tirar do seu orçamento o fato de estar com pessoas. Porque se eu tiro isso de você, é igual se eu falasse com a Lorena. Lorena, você não pode pular de paraquedas porque não tá dentro do seu orçamento você fazer esse tipo de atividade. Ela não ia fazer o planejamento. Porque aquilo ali estava indo contra quem ela é. Então, outra coisa que a gente precisa de analisar é o nosso perfil comportamental. Se você sabe, não, eu sou mais executor, eu sou mais comunicativa. Então, o seu trabalho que você executa, que é a maior parte da nossa vida, a gente fica no trabalho, né? Não tire minha liberdade. Exatamente. A Lorena, ela deixou isso muito claro. Então, ela tem o valor da liberdade. Outras pessoas vão ter o da segurança, do conforto, né? Outros vão ter da saúde. Então, tem aquelas pessoas que gastam muito dinheiro. Voltou. Então, a gente tem que entender como que a gente funciona, tá? Se você trabalha, que a maior parte do tempo você passa no trabalho, e esse trabalho não tá alinhado com isso, você vai ser uma pessoa frustrada, tá? E isso vai desenvolver as doenças que eu já falei, crise de ansiedade, depressão e outras. O que seria a metanoia, que é o outro pilar que eu trabalho muito dentro da minha mentoria, eu quero falar com você. A metanoia é a mudança de mente. No terceiro pilar, metanoia, é mudança de mente. O que é mudança de mente? Olha só. A gente tem, isso daqui dá pano pra manga, a gente tem uma configuração mental, tá? Do que você relaciona com o dinheiro, conforme que você compra, como você usa o cartão de crédito, como você trata os seus filhos, como você trata o seu cônjuge, né? Se você tem os relacionamentos seus são muito fluidos, você não tem concentração de ficar muito tempo em amizade, você tem a configuração pra tudo. A metanoia é a mudança de mente, é renovação. Se você não fizer isso, você vai continuar no mesmo lugar. Presta atenção. A gente tem aquela tendência de evoluir naturalmente mais do que os nossos pais. Por quê? Porque a gente, às vezes, estuda mais, os nossos pais incentivam para que a gente seja mais do que eles. Então, quando eu falo assim, gente, a gente não quer, acaba não desenvolvendo por causa dos nossos pais, quando eu falo isso para algumas pessoas, as pessoas falam assim, mas eu desenvolvi mais do que meus pais, do que meus irmãos mais velhos. Só que quando você olha para você e vê que você tá um pouco mais avançado que eles, o seu cérebro para. Chama termostato financeiro. O livro chamado O Segredo da Mente Milionária fala do termostato financeiro. Então, você atinge o termostato, ele desliga. Então, tipo assim, daqui eu não desenvolvo mais. Se eu tô conseguindo pagar minhas contas, fazer uma viagem de vez em quando, pegar um empréstimo pra fazer uma coisa ou outra, eu não preciso fazer mais nada. E isso é o que eu chamo de anestesiamento. Você está vivendo no patamar, tipo, da mediocridade. E se você não acessa outras coisas, não tem contato até com culturas diferentes, até os seus filhos, eles vão sofrer com isso. Porque assim, os seus filhos vão desenvolver mais do que você, naturalmente, porque você vai patrocinar de alguma forma com incentivo ou com financeiro para que eles desenvolvam mais do que você. Só que quando você se desenvolve, é como se você passasse para eles ou um pular de geração. Tipo, eu vou me forçar para desenvolver isso. É igual os bloqueios. Gente, os bloqueios, uma coisa que eu trabalho dentro da mentoria, os bloqueios, eles são instaurados na gente entre os 7 anos de idade aos 14 anos de idade. Foi instalado pelos nossos pais, ou professores, ou pastores e etc. Aí, você foi bloqueado, né? Igual pra quem não sabe, eu falo sempre aqui, o meu bloqueio número 1 é o complexo de inferioridade. Tá? Então eu não estaria aqui se eu não tivesse descoberto que esse seria um dos meus bloqueios, dando a minha carinha aqui a tapo, né? Porque, nossa, eu vou ser julgada, porque o complexo de inferioridade, ele tem muito receio disso. Mas se eu falar errado? E se eu for feia? E se eu errar? E se eu esquecer? Então, é meu bloqueio número 1. Naturalmente, o Heitor vai ser bloqueado pelo meu bloqueio. Ou seja, se eu estou desbloqueada, acaba que eu não passo pro meu filho aquele bloqueio que eu tenho, entende? Então, quando a gente avança, isso eu tô falando só do bloqueio, viu, gente? Tem outras coisas que se a gente acessa, igual, por exemplo, quando eu fui viajar a primeira vez, eu ainda tinha aquele pensamento, meu Deus, pagar R$300 na diária? R$300 pra comprar a feira da semana, mas não sei o que. Isso é um bloqueio de escassez. Hoje em dia, o Heitor, quando passa um certo tempo, mamãe, a gente não vai pro hotel? Então, mas ele tá ficando metido. Não, ele tá acessando algo. Ele já entende de organização financeira. Então, eu já estimulo ele a entender que as coisas custam dinheiro, mas que ele pode acessar. Eu, por exemplo, tinha acesso ao dinheiro, mas eu achava que eu não tinha o direito, o merecimento de acessar aquilo dali. Então, às vezes, a gente culpa os nossos pais. Poxa, minha mãe me bloqueou por isso. Pô, minha mãe não me ensinou educação financeira. Pô, só que o legado é seu.
O legado é seu. A responsabilidade de cumprir algo que Deus colocou sobre você é só seu. Você tem um temperamento porque Deus te deu, tá? Temperamento não é personalidade, não. Você nasce com ele, tá? Você nasce e não muda. Então Deus te deu esse temperamento por algum motivo. Os seus valores pessoais, eles foram moldados por algum motivo. O seu talento e as suas habilidades, que são diferentes das minhas, talvez complementares às minhas, tem um porquê dela existir. E o legado é só seu. O legado não é dos seus pais. Eles já fizeram o que eles tinham que fazer. Muitas pessoas, por exemplo, eu tenho que trabalhar até essa questão de perdão, como se fosse uma constelação familiar, porque a gente enraiza até a culpa do nosso não sucesso, né, dos nossos pais, mas na realidade eles só fizeram o que dava pra eles fazerem. É igual a gente tá buscando agora ser melhor, né, pras pessoas ao nosso redor e também pros nossos filhos. Esses 3 pilares: metanoia, tá? Autoconhecimento e a sua habilidade financeira. O que você vai gastar menos energia? Você pode contar comigo pra te ensinar essa habilidade financeira. A habilidade financeira é a menor de todas, tá? Porque se você sabe o jogo do dinheiro, que você gasta menos, você faz mais dinheiro, sua conta vai ficar positiva. Dri, sobrou dinheiro. O que eu faço? Invista. E você abre a conta no corretor e transfere o dinheiro pra lá. Você virou uma pessoa que investe. Mas não é sobre isso, né? Não é sobre isso. Então, quando você entende como você funciona, tá? O sucesso financeiro fica mais fácil. O ambiente, a gente tem que tomar muito cuidado com o ambiente que a gente vive, porque às vezes a gente se sente até culpado de estar desenvolvendo. Porque às vezes quem tá ao nosso redor tá tão na merda quanto a gente, que a gente fala assim, tá, eu tô até bem aqui diante de quem eu tô. Por isso que pra se desenvolver, a gente tem que estar com pessoas melhores do que a gente. Pessoas que conquistaram mais do que a gente. Então, quando eu, por exemplo, ficava com pessoas ao meu redor, hoje em dia eu sei analisar muito bem as pessoas. Não é colocando ninguém menor ou maior, porque eu sei olhar que essa pessoa tem uma habilidade que eu não tenho. Eu tenho amigas minhas que, por exemplo, não tem tanta prosperidade financeira como outras pessoas que eu acesso, mas elas têm alguma coisa que eu quero aprender com elas, com o olhar delas. Deus colocou alguma coisa em cada um de nós que a gente tem que identificar. E a gente tem esse costume de olhar só pro lado negativo do outro. Então, quando eu olho para essas pessoas ao meu redor, por isso que a análise comportamental, quando a gente entende, ela é boa pra gente e também pra nossa relação com o outro, porque não é que o outro é lento, talvez o outro é só melancólico, não é que o outro fala demais, é só uma sanguínea que talvez precisa de ordenar suas falas. Nossa, aquela pessoa é muito tirada, não, talvez é só a cara dela, entende? Então olha só, quem é colérico deve sofrer, né? Como eu já sofri, você é tirada, você não sei o quê, por causa dos traços que são retos. Então dá essa questão de como se fosse algo, uma pessoa tirada, uma pessoa que, sei lá, não é humana, mas não tem nada a ver. Entende? Não tem nada a ver. Então, quando a gente entende que as outras pessoas são diferentes, cada um tá no seu processo e a gente não pode acelerar, a gente consegue se relacionar melhor no nosso ambiente. Mas isso não justifica ficar no mesmo lugar. Se você não tem pessoas ao seu redor, né? Você não consegue mudar de ambiente agora, e você vê as pessoas ao seu redor e fala assim, não, eu tô melhor que todo mundo aqui. Mas você não pode usar isso como uma âncora pra não mudar, tá? Então você precisa de mudança. O hábito financeiro, ele inclui, gente, 3 coisas: conhecimento, desejo e habilidade. A habilidade que você tem não é a mesma que eu tenho, como eu disse. Então, você precisa descobrir o que você tem de habilidade pra você... Não, eu vou me organizar financeiramente fazendo isso daqui, né? Olha só, se 80% das famílias brasileiras estão endividadas, como eu já disse, não é por falta de habilidade financeira em si. Porque a gente tem vídeos no YouTube que pega na sua mão e fala, olha, tá endividado? Faz isso. Tá com 100 reais pra investir? Faz isso. Mas dinheiro é comportamento. Então você tem que olhar pra você. Primeira tarefa, pegou a planilha, anotou lá. Eu custo tanto e ganho tanto por mês. Talvez ali você já consiga identificar que algo está errado. A segunda tarefa que eu vou te passar é você escrever como você se vê. Olha só, essa tarefa, ela parece ridícula. Mas poucas vezes na vida a gente parou pra escrever como a gente nos vê. Eu, por exemplo, como meu bloqueio, né? Eu falo muito que os bloqueios que eu tinha me impediam de acessar algo que eu acesso hoje. Então, eu não sou uma pessoa milionária, mas eu tenho mais recurso financeiro, mais habilidades financeiras, né? Eu passei por alguns processos de metanoia que hoje faz com que eu tenha algum sucesso financeiro que talvez eu não imaginaria ter há um tempo atrás. Então, quando eu olhava pra mim, toda bloqueada com complexo de inferioridade, eu me via como uma pessoa incapaz. Eu me via como uma pessoa que não ia conquistar. Eu me via como uma pessoa coitadinha. Eu me via como uma pessoa que, tudo bem, pegar um empréstimo. Entendeu? Você nem merece ter dinheiro guardado. Então, eu me via assim.
entende? Então eu me via feia, eu me via gorda, eu me via não sabendo falar direito, me expressar direito, eu me via como uma pessoa impaciente, eu me via só com muitos pontos negativos. Então como você se vê hoje? Eu até postei nos stories um dia desse sobre roupa, né? Alguém perguntou, você fez consultoria de imagem, Dri, me dá uma dica. A primeira dica é tirar tudo que não te representa do seu armário. A roupa rasgada, a roupa manchada, a roupa furada, a roupa desgastada, a roupa que te deixa mais gorda, a roupa que te deixa mais feia, a roupa que não combina com você. Então, isso tudo parece bobeira. Dri, o que isso vai ter a ver com o meu financeiro? Porque resultado definitivo que eu trato com vocês aqui é de resultado financeiro definitivo. Porque resultado momentâneo, os ganhadores da Mega Sena tiveram. E a maioria ficaram pobres, muitos até mais pobres do que eles eram. Porque acharam que podia dominar o mundo com dinheiro. Porque não mudou comportamento, mudou só o dinheiro. Então eu preciso que você entenda que você precisa de mudar o seu comportamento. Então essas pequenas atitudes, a roupa, essa tarefa número 2, como você se vê, entende? Então, tarefa número 1, você vai pegar a planilha para saber quanto você custa. Tarefa número 2, você vai escrever como você se vê. E a terceira tarefa é como você gostaria de ser vista. O que essa tarefa vai trazer pra você? Porque aí você vai falar como você tá se vendo e como você quer ser vista. Aí você consegue identificar. Eu tô me vendo aqui de uma forma diferente, né? Então eu preciso de ajustar isso e ajustar aquilo. Adri, a princípio nada mudou na minha conta, mas não vai mudar mesmo não. Porque o jogo do dinheiro é o comportamento. A partir de agora você consegue identificar. O que eu consigo mudar agora, eu tô gastando mais do que eu ganho? Pronto, então isso daqui eu vou cortar, isso e isso. E as suas habilidades? Eu não consigo hoje entrar nessas questões de autoconhecimento para poder te ajudar, tá? Para você ter ferramenta. Então, a terceira tarefa é você colocar no papel tudo como você quer ser vista. E a partir daí você consegue, então eu preciso de ajustar isso, preciso de ajustar aquilo. E você entende como você funciona. E o jogo do dinheiro, o dinheiro passa a ser só um agente que você trabalha com ele e não algo que te domina, que te tira o sono, que atrapalha o seu casamento, que impede que seus filhos acessem o que eles mereçam e você também. E beijo, beijo.